mas, né? Já tá gravando? Ah, tá. Que bom, obrigado. Depois eu edito esse começo. Oi, gente, tudo bem? É, Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui com meu amigo Bruno Marcato, dando sequência à nossa série de conversas com o autor, né? O programa, eu dei um nome agora para o programa, que é Conversa com o Autor. Então a gente já teve com o Renato Martini e com o Ângelo, com a Carmen e com a Mari, e hoje estou aqui com o meu amigo Bruno, amigo das antigas. O Bruno, ele ilustrou, fez algumas ilustrações que vocês devem ter visto no livro, quem acompanhou. E, e é um prazer, assim, né? Os assuntos vão, quando eu sento para conversar, assim, né? Quando foi das outras vezes, assim, eu para cada um bate de um jeito, né? É uma história, o livro. Então, assim, acho que se você já chegou até aqui, um pouco da conversa já está ligado, né? Eu publiquei um livro, tem 2 meses, o livro é Aldeia de Caboclo, tem a ver com a Lei Paulo Gustavo, aqui um edital feito pela Prefeitura de Resende, no final de 2023, então a gente está aqui por isso. Porque aí depois dessa publicação, eu estou agora convidando algumas pessoas interessantes para bater esse papo sobre o livro, e o Bruno é um deles. Mas onde eu ia chegar é que, assim, a gente é amigo, né, há 20 anos aí, então vim feliz hoje, assim, porque eu fiquei pensando que legal, assim, porque eu imagino que o nosso papo hoje vai para um lugar diferente do que foram os outros, assim, sabe? O Renato e o Ângelo, a gente falou bem de literatura, das influências, das coisas que eles viram ali de referências, né? Com a Carmen também, mas eu vim pensando que, assim, primeiro que a gente viveu um processo durante a criação do livro, né? Para gerar essas imagens, né? Essas figuras, essas ilustrações, né? Então já foi dividindo ali várias coisas e você dividindo como é que estava o meu coração, como é que estava, o que estava passando pela minha cabeça, um pouco também, né? Não tudo, porque eu estava muito recolhido, mas eu vim feliz por isso, porque eu fiquei pensando que legal, vai ser um papo com um amigo que vai para um outro lugar de intimidade e estou muito feliz, então obrigado por você ter topado, obrigado pelas ilustrações, obrigado por tudo, pela amizade de sempre, e é um prazer. É isso, tá aberta a prosa. Você quer começar por algum lugar? Você quer dizer alguma coisa? Quero sim. Uma uva? Quero. Não. É uma honra, pessoal, participar dessa conversa com o Saulo. É uma satisfação ter visto a capacidade de realização que ele teve para chegar até aqui, na roda de conversa depois do livro publicado. Tenho orgulho de conhecer como amigo, como pessoa, ter acompanhado parte da história de vida dele, e como ele disse, amigo de 20 anos. Então é bastante tempo para ter bastante história, né? Eu queria começar porque a gente se conheceu trabalhando num projeto social, né? E projeto tem a ver com escrever, apostar naquela ideia, esperar se aquilo vai ser aprovado ou não, fazer, entregar, concluir, cumprir várias etapas e tudo mais, né? Cara, e a gente se encontrou trabalhando num projeto em que eu fiz esse processo de escrita, de encontrar o patrocinador, de fazer e tudo mais. E agora você teve essa iniciativa de escrever, de ir atrás, né, descobrir o edital, de botar a tua ideia, de conseguir a grana, de fazer, de realizar isso. Então, eu tenho curiosidade de saber como foi para você estar no lugar daquele que faz o projeto. Que viabiliza, né? Sim. Bruno, muito trabalhoso, a parte, né, burocrática, assim, especificamente, é muito trabalhosa, não, mas tem um lugar que é acessar, que é me sentir autorizado a viver esse processo.
E isso eu acho que vem de um trabalho pessoal que eu tenho feito comigo há um tempo, concentrado, para pra me ver nesse lugar mesmo, né? De escritor, ou de quem tem algum projeto, alguma coisa, mas que banca e que acredita, né? Então, assim, a gente se conhece há bastante tempo e por muitas vezes a gente já falou, né? Você, por exemplo, já falou, pô, por que você não toca, cara? Toca, canta. Pô, você toca muito bem, você canta muito bem. Isso alegraria as pessoas, isso poderia ser um trabalho. Mas, assim, como foi difícil para mim a vida inteira me enxergar nesse lugar, me enxergar autorizado e permitido acessar essas coisas, olhar para mim. E aí também tem uma coisa que é além do só eu me autorizar, além do só eu falar eu sou escritor, é bancar, é ser o escritor. Uma coisa é eu quero escrever, eu sei que eu posso, eu acredito, mas como você é psicólogo, e se tornar psicólogo é outra coisa, né? Se sentir autorizado a estar naquele lugar. Então, isso eu acho que foi um processo muito transformador, muito íntimo, individual, muito sozinho, eu batendo no microfone, muito sozinho mesmo, como são as transformações da vida, que a gente só faz sozinho, não dá. Eu posso dividir um pouco com você, a gente tem falado nas últimas semanas, eu falo, nossa, Bruno, estou focado no yoga, estou trabalhando nos meus sonhos, estou escrevendo. Isso são pistas do que eu tenho feito comigo em relação ao meu trabalho pessoal para chegar nesse lugar que eu falo, cara, eu tenho um projeto, ele é necessário para o mundo, eu preciso fazer e o mundo precisa desse projeto, precisa que eu realize. Então, assim, foi num momento muito interessante que era, eu estava escrevendo com constância e em algum momento, porque aí tem a coisa da grana, né? Eu estava escrevendo, me dedicando cada vez mais, e aí estava faltando tempo para minhas outras dedicações que me demandam grana, que me geram grana. E nesse momento que eu estava assim, cara, eu estou indo por aqui, eu preciso ir por aqui, mas como que eu continuo? Porque agora não dá mais. E aí surgiu o edital, então foi uma coisa assim muito potente de ser vivida e uma alegria mesmo, como você falou agora, chegar aqui agora, né, com o livro publicado, com essa serenidade. Então, Eu fico pensando, cara, o quanto que, dentro do que você acabou de explicar, o livro em si, pronto, e as rodas de conversa, ou seja, o físico, o concreto, o palpável disso, é só a pontinha do iceberg daquilo que é invisível, intangível, né? Tem uma parte que ninguém sabe aí, que é muito mais profunda do que o que foi produzido, que você falou da autorização, enfim, eu fico pensando no plano mental, o quanto você se desafiou nas palavras, no acreditar que poderia, no plano emocional, de me sentir autorizado de dizer que eu posso e tudo mais. Talvez no plano até espiritual, porque você fala de algum momento. Na verdade, a espiritualidade transita pelo livro o tempo todo. Então, assim, eu acho que teve acho que o livro foi escrito anteriormente, de outras formas, em outros planos, não do visível e do concreto, para ele se tornar o que é hoje e a conversa que é hoje, entendeu? Eu acompanho você escrevendo há muito tempo. Você sempre escreveu muito bem, a gente já usou isso em diversas atividades. Então, para mim, muito mais do que o livro, eu celebro a conquista da vitória do invisível para chegar no livro, entende? Eu tenho muito orgulho de você ter sido capaz de fazer isso e me emociono de falar, só de falar. E por isso topei, de certa forma, abrir outra caixa muito particular que ficou guardada comigo, que é o desenho. Nunca mais desenhei, pintei, nem fiz nada. Isso já foi muito importante para mim. Então eu também preciso te agradecer que enquanto você remexia coisas em você e se autorizava a escrever, você me estimulou a me autorizar a desenhar. E
Eu fiz muito mais desenhos do que o que a gente colocou no livro, né? E teve uma experiência que também não está no palpável, no concreto, no que não apareceu no livro, foi fazer esses desenhos acompanhado da Esther e da Cecília, minhas duas filhas. Então tem muitos outros desenhos que elas coloriram e que não ficaram necessariamente os desenhos mais técnicos, ou mais, mas que tem algo muito potente por trás disso, que foi ter sido feito em família. Então eu também celebro isso. E é parte desse invisível aqui, sim, né? O do desenho, o desenho que apareceu. O desenho que apareceu é só um pedacinho, né? De toda essa transformação. Sim. Cara, mas eu também vim até aqui com uma outra coisa na cabeça, porque quando você me falou sobre o livro, você disse assim, consegui aprovar um projeto na Lei Paulo Gustavo. Eu vim pensando em quem foi o Paulo Gustavo, sabe? Como é que ele lidou com a trajetória de vida dele, com a personalidade. Eu nem conheço a fundo, conheço alguns trabalhos que eu vi dele na TV. Então, para mim, é um cara muito diferenciado. E eu vejo muitas coisas dele em você também. Exclusivo, sensível, humorado, mal-humorado. É muito interessante. E aí, ousando já até, né, então eu acho que tem um papel aí da política de cultura muito interessante de ter criado essa lei, inspirada no Paulo Gustavo. Então, que negócio legal, eu acho que muita gente pode ter produzido coisas bem legais. Bruno, transformador, né? Eu nunca vi isso acontecendo. Acho que muita gente produziu coisas bem legais. Enfim, então eu acho que tem esse lance. Paulo Gustavo, Lei Paulo Gustavo, política pública de cultura, o papel do município nisso tudo. Então, para mim, tem um conjunto de coisas legais nesse pacote aí também. Cara, mas é muito louco, porque aí eu já vou de voadora no peito. Porque, cara, eu conheci o Paulo Gustavo com, sei lá, Minha Mãe é uma Peça. E tua mãe faleceu. Caraca, tua mãe faleceu. E surgiu a figura da Débora no texto como aquela que cuidou de você. E eu vim pensando nisso, na representação de mãe do Paulo Gustavo e na sua representação de mãe, como é que você lidou com isso, tua vida toda. E que aquela mãe que autorizava, que incentivava, que o Paulo Gustavo zoava, pelo menos naquilo que se mostra na TV ou na peça, ou no livro, sei lá, você ganhou a Débora, que tentou ser uma mãe disciplinadora, uma mãe, pelo menos pelo que eu li no livro, né? Eu não posso julgar essa trajetória, que é muito mais profunda também do que o que está no livro, mas eu achei muito interessante uma mãe que botava na linha, que sei lá, de alguma maneira tinha o papel da religião. Me parece quase que antagônica ao modelo de mãe do Paulo Gustavo. E eu nem sei por que eu estou puxando esse assunto, mas me impactou logo no início do livro Débora. É uma figura para mim que foi muito educadora para você, de uma forma ou de outra, mexeu demais com a tua trajetória de vida, com o teu jeito de ser, sabe? Fala um pouco disso. Cara, então eu acho que assim, tem algumas coisas. Primeiro, eu acho que o fato dela aparecer tanto e o fato dela marcar da forma que ela marca, assim, com tanta presença, e pensando assim, eu também falo de um pai, eu falo de um casamento. Então a gente já está falando de uma coisa outra que é um pai ausente. Então, assim, é um problema que as famílias e que as mulheres enfrentam. Então, normalmente, quando a gente culpa, quando a gente tem raiva, quando a gente xinga alguém, é a mãe. Porque é ela que está ali fazendo. Porque, na real, tem um cara que nem ali está. Porque aprendeu de outro jeito, porque teve que sair para trabalhar. E quando estava em casa, outros modelos de masculinidade que a gente, né, teve. E então, né, é ela quem contorna, é ela quem cuida mesmo, né, e exerce esse papel da cuidadora.
Débora é uma personagem rica e linda e complexa. E esse livro é o início, né? Então saiu ali uma pontinha, foi o que deu, assim, né? Muitas pessoas foram para esse lugar. Débora ainda está viva? Uhum. E a Débora? A Débora leu? Sabe, querem saber sobre a Débora, assim, Uhum. né? Algumas pessoas e cada uma às vezes por um motivo assim, né, que leva a essa reflexão. Sem dúvida, eu sou marca dela. Eu vou contar ainda muito, muito mais nesse livro. Eu quero esmiuçar detalhes, porque são muitos detalhes importantes, assim, sabe? Falar dessa religiosidade, dessa relação com essa religiosidade, é, é complexo e precisa ser. Então, me deu uma vontade. Eu aqui de novo, botando a mão no microfone. Me deu vontade de. Por isso a coisa da memória, né? Não é contar, é assim, é assado. Não, deixa eu te contar como foi para mim, como eu vivi, Uhum. como eu experienciei isso. Eu não vou dizer, essa instituição religiosa, ela é assim, ela é assada. Eu não quero lhe falar, meu grande amor, das Sim. coisas que eu ouvi nos discos. Eu quero lhe contar o que aconteceu comigo, assim, né? Então, e aí eu acho que me dá esse lugar de dizer, cara, isso aqui me dói, isso aqui para mim foi violência, Sim. isso aqui para mim eu acho bonito, né? Então, por exemplo, essa relação complexa com Débora, falando aí da maternidade, né? Você puxou vários pontos, assim, né? É, é uma busca, são pessoas que eu tenho várias na vida e que me deram um pouquinho disso. Débora me deu muito mais, porque eu cresci com ela, Uhum. então ela me maternou mesmo, assim, com toda a complexidade que a maternidade é, então foi ela mesma, assim, sabe? Enfim. Mas eu tive outras mães, assim, né? Tive a tia Tata, tive, mesmo nessa casa, é, eu falei ali, né? Ela não era ela é uma pessoa que sempre trabalhou fora. Então sempre teve alguém em casa cuidando da gente, a menina que trabalhava em casa. Então foram muitas pessoas que me ofereceram um pouquinho disso, de tipo assim, cara, a mãe dele morreu, mano. Sabe? E, entendeu? Uma vizinha. A Uhum. vida inteira, essa figura maternal se aproximou de alguma forma Sim. e eu consigo identificar nas pessoas, né? Mas, mas é uma coisa muito sutil e muito que ninguém delas vai conseguir. Sim. Chega, não é uma questão, assim, né? Então, Hum. a questão, você quer dizer? Não, na real eu prestei atenção numa coisa muito intrigante no livro. No final de um capítulo, você falou, vou falar um pouco mais da minha mãe. E o capítulo seguinte fala bastante da tia Tata, sabe? Não sei se você notou isso, assim, na leitura, isso foi muito intrigante para mim. Eu sei, salve tia Tata, porque eu sei da importância dela na tua vida. Mas nem quero mergulhar nisso, foi só uma questão que me ocorreu no caminho para cá, quando eu pensei na Lei Paulo Gustavo, que é um cara que eu conheci primeiramente do Minha Mãe é Minha mãe uma é uma Peça, peça. e o livro que a Lei Paulo Gustavo financiou Uhum. fala de um cara com uma questão muito própria em relação A à maternidade, maternidade. Então, sim, isso para sim. mim foi muito significativo. Mas tem algo ainda mais marcante para mim, cara. Você é uma pessoa que todos gostam, é fácil gostar de você e tudo mais, mas eu sei que você zela demais pela sua privacidade, pela sua individualidade. Você é um cara reservado. Cara, como foi ter a coragem de falar sobre você em algo que se torna público? Que qualquer um pode ler, que vai para a internet, quanto mais público for, mais legal é. Então, mais doideira para mim do que se tornar capaz de escrever um livro é se tornar capaz de escrever um livro que fala sobre você. Daquela Então, maneira, daquela né? maneira tão rasgada, tão exposta, tão. Nossa Senhora, eu não conseguiria Alguém nunca. que poucos anos atrás não conseguia postar uma foto no Instagram. Tipo assim, alguma pessoa, amigos me perguntavam.
Se posso postar essa foto, ele falava, não, não, me deixa fora do Instagram. Eu tô nessa fase Não quero ainda. aparecer, não. Eu tô nessa fase ainda. Então me conta um pouco como foi a decisão de se... Ah, cara, de se expor. Bruno, eu acho que tem uma coisa que me acompanha há muito tempo, porque eu acho que assim, e aí, vivendo isso, e vivendo a minha vida, porque eu acho que assim, tem uma fase que a gente fica muito. Eu falo por mim, né? Uma fase da minha vida eu acho que era muito voltado para mim mesmo, só para mim. Acabei de escrever um livro de memórias, como se essa fase não tivesse acabado. Mas eu quero dizer que assim, quando eu me debruço sobre a minha história, então eu também consigo pensar que cada pessoa é um universo complexo e impossível de saber, né, o que tem ali por trás, essa coisa do iceberg, né? Então eu sempre tive uma coisa que era, sei lá, as pessoas julgam a gente, né? Quando a gente é mais novo, isso é mais, nossa coisinha é mais permeável, né? A nossa peneira entra mais no julgamento. E sempre teve uma coisa de assim, cara, mas a pessoa não tem ideia de quem sou eu. Não tem ideia do que eu vivi. Então, assim, como é que a pessoa acha que eu sou isso ou aquilo se ela não sabe nada de mim, sabe? E às vezes quando a pessoa vai ficando próxima e esse julgamento, ele tá ali e vai me dando uma coisa que é assim, cara, mas não, eu preciso te contar quem sou eu. Eu preciso te contar. Não, peraí, sabe? Vocês não sabem o que eu vivi, você não sabe quem sou eu. Para dizer, sabe, que se eu estou bem sucedido ou estou mal sucedido dentro da minha trajetória. Às vezes, relações íntimas, sabe? De namoro e tal. E aí tem isso. E às vezes isso é meio desrespeitoso, porque às vezes o outro julga e quer invadir de um jeito. E às vezes a gente tem coisas tão frágeis ali, às vezes em processo de cura, de tudo. Então, eu sempre tive uma coisa, assim, não sei se sempre, mas assim, a ideia do memorial veio na faculdade. Mas depois cresceu essa ideia de, tipo, assim, cara, tinha que ter um livro, sabe, para a pessoa que se aproximasse, eu estou falando agora com dificuldade que doeu aqui, para a pessoa que se aproximasse para falar assim, peraí, calma aqui, depois a gente conversa, né? E, e eu senti com isso, até com o Vitor, ele falou recentemente, e outros amigos assim, cara, que legal poder entender algumas coisas. Sabe, eu te vi numa fase assim, eu te encontrei nessa fase. O Vitor, por exemplo, falou: ah, me lembro da época dessa casa, que interessante saber da história dessa casa, de tudo que atravessa. Teve outras pessoas que falaram assim, cara, eu te conheci na infância, na igreja. Tipo assim, uma pessoa que era da igreja, sabe? Falou, cara, e aí eu via você assim, assado, e agora ler você contando isso é tão interessante, porque então isso me moveu muito por muito tempo, assim, né? Do tipo, cara, eu tinha que ter uma coisa que eu pudesse falar assim, toma aqui primeiro, sabe? E sem querer entrar numa de drama, de tipo Sim. assim, ó, coitadinho de mim, porque eu vivi isso. Então, não, é só assim, cara, entende só em que página que você está chegando, sabe? E é daqui para frente, né? Eu acho que o livro não traz essa margem do tipo, ó, não Nem um traz. pouco. É uma coisa tipo, mano, eu tô aqui, eu tô me costurando, mas umas coisas quebraram, umas coisas foram frágeis, né? Eu me perdi um pouco. Não, tá extremamente coerente. Então, Você falou da exposição, né? então eu acho que foi um ato de extrema coragem e, de certa forma, você pôde contar para além do que as pessoas viam. O livro fala do que se passava dentro. Então, quem te julgou de uma forma ou de outra, através de uma casca ou de um retrato, de um pedacinho de um filme grande, e pegou um trechinho daquele e daquele pedaço construiu um julgamento sobre a tua pessoa, pôde ganhar um fio da meada que não sai de fora, que vem de dentro de você. Né? Então é muito interessante. Agora eu queria ainda. Fala, desculpa. Não e aí é interessante até o termo, livro de memórias. Muito louco. De memórias. É aquilo que você se lembra sobre você mesmo.
Então, Não é um livro sobre verdades, é um livro não. de memórias. E as memórias podem ser, né, influenciadas por tantas coisas, expectativas, vivências e tudo mais. É o jeito que ficou para você. As memórias podem ser fabricadas. Sim. Tipo assim, eu posso criar uma memória, né? Tipo, e aquilo Sim. passou, eu lembro, mas não existiu, eu criei. Mas o que eu achei fantástico é você ter coragem de contar da forma como foi para você. E sem se preocupar, ou pelo menos eu acho, né, que sem se preocupar com o julgamento que o outro vai fazer disso. Cada um vai ler e vai tirar sua própria conclusão. Isso. Então, para mim, é um desapego da opinião do outro fantástica. Fantástico. Caraca, muito corajoso. Mais corajoso que escrever o livro, eu escolhi escrever o livro de você. Caraca, nunca conseguiria. Então, é uma admiração enorme de fazer assim. E eu me lembro do início, que você estava pensando sobre como fazer, o que fazer, e eu tentei influenciá-lo para que não fosse tão assim, não sei se você se lembra. Eu falei, faz vários contos de personagens diferentes, e, pô, junta os textos que você já tem, organiza os textos que você já tem, já seria ótimo. E eu me lembro de alguns, né? Por exemplo, aquele do ser e o ter é um muito marcante para mim. Mas, enfim, você escolheu um caminho muito corajoso, na minha opinião. Bruno, você sabe que foi assim, a gente conversou um pouco no durante, foi o único caminho que deu. Foi o único caminho que funcionou, os outros não funcionavam. Os outros jeitos de escrever não funcionavam. E aí eu pensava dessa espontaneidade, e eu falava, cara, o que eu quero escrever? Não o que eu quero que os outros leiam, sabe? Eu queria que o outro... porque é assim, né? A gente no mundo é assim, né? A gente quer que o outro leia a gente de tal forma. Ó, eu sou gente boa. Ó, eu tenho valores, sei lá, qualquer coisa. A gente quer as coisas que a gente acha, né, que são legais, então a gente quer que o outro leia. Mas assim, isso sai naturalmente, né, daqui. Mas ainda só queria voltar para fechar um pedacinho dessa resposta, que é assim, sobre a coragem da exposição, né? Então, tem isso que é, cara, eu preciso contar para o mundo quem sou eu e, tipo, e essa coisa dele, sabe? Mano, você quer me conhecer? Sabe? Porque toda vez eu tenho que falar, porra, e são muitos detalhes, né? E cada hora você conta de um jeito, então assim, e isso pode levar para um lugar de vitimização, porque você começa a falar, mano, não, é porque eu cresci num lugar tão, sabe, eu sou meio assim, porque eu ainda tô revendo coisas, tô revendo feridas. Ah, não, é uma dor que não, sabe, então tem um lugar, não, não tô me vitimizando, só tô te pedindo calma. Então a coisa do livro, né, tinha esse caráter do tipo, mano, toma isso aqui e depois a gente conversa. Mas tem uma coisa que é ampla e maior, que é social e que acontece, que está acontecendo, que é a gente rever as coisas da vida, a gente rever as coisas do mundo, rever os lugares que as coisas estão, rever as palavras, rever os nomes, rever, sabe, o lugar, né? Então, assim, eu trago ali uma conversa decolonial, né, que é um termo que está aí na moda, contracolonial. Eu cheguei nesse entendimento, assim, sabe, mesmo de onde eu vim, quem sou eu em relação a de onde eu vim, sabe, quem é meu povo, o que aconteceu comigo, no sentido, com esses vários migos, né, meu avô, o que aconteceu para que eu chegasse aqui com todas essas questões sociais, enfim. Então, esse pensamento contracolonial me abarcou e, para mim, faz o sentido da vida. Eu não consigo pensar a vida se não for por um viés contracolonial. Alguém vai me dizer, isso é isso. Eu vou dizer, peraí, do ponto de vista de quem? Quem que está nomeando isso disso? Por quê? Né? Com que interesse? Enfim. Então, e chegar nesse ponto da reflexão e olhar para a minha história, que eu acho que é uma história tão rica, que conta muito sobre isso, sobre a colonização, sobre qual é a história do Brasil, sabe? Tanto que quando eu vislumbrava ainda lá na pandemia escrever esse livro, aí eu tenho os títulos,
assim, né, na primeira página assim, de um caderno tem uns títulos que ficaram me vindo, né? E um dos títulos é História do Brasil e do Mundo. Tipo aqueles livros de história que a gente tinha na escola, sabe? E entre parênteses, um recorte. Porque, cara, contar a minha história é só contar a história do Brasil e do mundo. Então, essa coragem também me veio nesse lugar, assim, tipo, cara, Sim. é uma contribuição, assim, sabe, dentro dessa reflexão, assim. E os povos afrodiaspóricos, os povos pindorâmicos, não têm a sua história escrita. São povos da oralidade. Os povos euro-chururu, que são os povos da escrita, né? Inclusive colocaram isso como sendo um fator. Olha como nós somos culturais, nós temos a escrita, nós registramos, nós temos isso documentado há centenas de anos. Os outros povos também tinham registros, outras formas de registro, outras formas de escrita, enfim. Mas pensando principalmente na história do Brasil, existe uma escolha consciente de apagar essas histórias. Né? Apagar. Então, assim, eles eram isso, mas quem falou? O povo deles. Não, mas, eles... Então, você apaga primeiro porque eles contam oralmente. Por muitos motivos, é um apagamento histórico. Então, assim, reconstruir a história dos povos afrodiaspóricos e dos povos pindorâmicos passa exclusivamente por contar memórias. É só o que a gente tem. É só contando. Cara, eu vivi isso e a minha tia disse que o meu avô, sabe? Porque é o que a gente tem. Porque o resto foi queimado, foi. Enfim. Então é um resgate. Cara, a gente começou o papo falando da decisão de escrever, passou pela lei Paulo Gustavo. Eu fiz um paralelo do que me ocorreu espontaneamente entre Paulo Gustavo e você e maternidade. A gente falou um pouco do conteúdo do livro, que fala um pouco sobre você, e esse você fala do Brasil e do mundo, né? E a gente pode pegar diferentes temas, o cristianismo nesse processo todo, a gente pode pegar a questão de família, tipos de família, a gente pode pegar, sei lá, um monte de assunto, o livro da Gandhi. Exatamente, acho que tem muita coisa. Mas, assim, tentando amarrar o papo, pelo menos no roteiro que eu construí aqui dentro de mim, de curiosidades mesmo, então, assim, quando a gente combinou esse papo, eu tinha muitas perguntas. E é importante que vocês saibam que a gente não combinou o roteiro, ele nem sabe quais são as perguntas. Então é totalmente espontâneo isso que está acontecendo. Então, inclusive as lagriminhas que saíram do olho daqui e dali. É totalmente espontâneo. Então, na minha opinião, isso é mais um diferencial desse trabalho todo, né? É você continuar se abrindo de peito aberto para o que chegar, né? E esse o que chegar está sendo gravado e ainda com outro que não editar depois. Eu achei isso mais corajoso também. Cara, mas vamos lá. Eu achei o processo de se inscrever e escrever projetos demais. Eu achei o processo de isso ser uma política de cultura nacional que reverbera no município, que dá voz a artistas de diferentes... Isso vale a pena passar um grifa-texto. Eu acho que foi demais. A sua capacidade de vencer a si mesmo no plano do invisível e no do visível, de se inscrever, aprovar, fazer, entregar, achei demais. O conteúdo que é parte de você e do mundo foi corajoso, porque eu te conheço em relação à exposição que a gente conversou um pouco antes, né? Cara, e minha última curiosidade, talvez para amarrar o papo, é porque eu também já li muita coisa que você escrevia há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, né? Coisas que surgiam espontaneamente, às vezes durante a noite, às vezes numa tarde vazia, era preenchida por um papel, uma caneta e tudo mais.
Isso também é Uma uma coisa coisa que me deixava puto do nada, de repente era aquele virava lugar. texto. E é uma coisa muito marcante, texto escrito no papel, né? Texto escrito com caneta ou com lápis, com algum desenhinho junto, com alguma coisa assim e tal. A letra mais marcada ou mais suave, enfim. Mas, cara, me deu uma outra curiosidade, porque, na minha opinião, então a gente falou da ideia, do projeto, do conteúdo, e aí eu gostaria muito de falar da forma. Como eu já li muitas coisas de você, ou de você não, né? Coisas feitas por você, e agora eu li uma coisa sobre você, né? Me parece o mesmo Saulo, o mesmo escritor Saulo. Me parece uma escrita espontânea, só sua, única. Então, eu não sei se foi algo pensado, se você ficou tentando se inspirar em autores ou tal coisa, ou só foi fluindo assim. E essa é a tua marca e é o teu jeito, que pode ter sido influenciado por vários outros jeitos também, né? Mas me fala um pouco dessa autenticidade da forma. Eita, Bruno. Primeiro me emociona você dizer isso, porque tinha todo esse tempo que eu não escrevia, como você também ficou sem desenhar por muito tempo, por muitos motivos, eu também fiquei sem escrever por muito tempo, por muitos motivos. E em algum momento se tornou uma coisa assim, mano, isso é uma viagem. Preciso viver, preciso dar conta da minha vida, e isso é legal, mas não, sabe, embora por muitos momentos, porque é fogo, né? A gente quer matar, quer suprimir uma coisa, mas não tem como suprimir a alma da gente ali pulsando, né? Não sei como foi para você com o desenho nesses todos esses anos que você ficou sem desenhar. Então me emociona você dizer isso, que assim, depois de tanto tempo, né, nesse resgate, você ainda encontra uma identidade que você encontrava, de uma espontaneidade. Eu achei a forma desse livro muito curiosa. Assim, para mim mesmo, eu achei uma forma memórias, assim, ele veio memórias, né? Então não tinha muito, era fragmento, assim, né? E funcionou de um jeito como quem estava fazendo um tricô mesmo ali sentado no chão, né? Agora, Bruno, sobre a construção dessa identidade, eu acho que conflui com a nossa vida, né, cara? É uma busca por autenticidade, desde sempre. Então, assim, de estar num lugar, crescer num lugar que me acolhia, que me provinha ou provia, eu acho, que me provia, que me dava, oferecia, né, uma estrutura ali de vida. E em algum momento notar claramente, mano, eu preciso fazer muitas coisas diferentes disso, sabe? Eu sou outra coisa, assim, né? E também, e aí de novo esse salto no escuro, né? Também sem saber quem eu era, sem saber qualquer coisa, mas eu acho que é uma vida de autenticidade, construída com muito estranhamento, né? Da minha parte mesmo, porque eu sou olhado de uma forma estranha, né? Tipo, porque eu sou autêntico. Então, nossa, por que ele faz aquilo daquele jeito? Nossa, que estranho. Como se veste assim, fala assim, por que ele vive de tal jeito? Por que ele mora lá? Por que ele faz essas escolhas? E isso eu nunca consegui explicar direito. Eu falo, mano, não sei. Por que você vai morar lá na Serra? Cara, eu senti bem lá e eu queria ir lá, assim, sabe? Tem coisa que não dá para teorizar e tem a ver com essa autenticidade que vem no falar, que vem no escrever, que vem no modo de cantar, no modo de estar no mundo, mas eu acho que é de dentro mesmo, é quando a gente consegue bancar e falar, cara, eu sou estranho, mas eu sou isso e eu não conseguiria ser nada diferente disso. Então eu chego, eu acho que nesse texto que tem um monte de referência e acho legal quando as pessoas notam,
mas que mesmo assim falam, cara, é muito você, eu vejo você falando. Eu li seu texto e parecia que era você sentado do meu lado falando, porque é você falando com seus deboches, com as suas ironias, com os seus dramas, do jeitinho que você fala. Eu li seu livro e eu percebi assim, você sentado do meu lado. Cara, então eu acho que vem disso, assim, né? Se tem uma coisa de autêntico ali, é porque tem uma busca de vida por esse lugar, assim, né? Que é eu. Que legal. Que legal. Aí, fechando esse papo, vou tentar fazer uma analogia. Quando eu fui desenhar algumas coisas para o teu livro, eu cheguei a fazer uma lista do que eu achava que tinha a ver. Eu fiz uma lista de uns 20 desenhos, assim, a partir das conversas que a gente teve. Isso. E quando eu fui desenhar, eu só desenhei. Só desenhei. E às vezes eu acho o traço infantil, às vezes eu acho o traço simples demais, às vezes eu não tenho uma intencionalidade técnica. Só é o meu jeito que eu nem lembrava como era. Uhum. E aí eu queria saber se você se preocupou muito e dedicou muita energia à forma, ou ela só fluiu. Você só pensou assim, quero escrever sobre isso, e rolou, e saiu assim, e assim é o seu jeito que tem influência de outros. É isso? Exatamente, exatamente, Bruno. Esse texto, ele não foi corrigido, revisado, não foi, ai, sabe, não, essa parte aqui agora tem que entrar lá. Não, esse texto eu sentei e escrevi. Que legal. Assim, tipo, para mim atribui um valor ainda maior a ele. Eu agradeço, cara, por tudo, pelo convite, por estar aqui, por ter participado dessa jornada juntos. Cada um de nós viveu coisas bem diferentes nos últimos anos, né? E o livro nos aproximou, mesmo tão distantes geograficamente, fez a gente ficar perto de novo de um jeito muito, muito especial. Muito especial. Muito obrigado. E muito especial como sempre foi, né? Assim, tipo, da gente se encontrar depois de tanto tempo, depois da vida ter feito um monte de coisa, e a gente encontrar um lugar ali. Né? Isso, eu tenho muito orgulho de poder ter esse lugarzinho aí. Que bom. Parabéns. Que bom. Obrigado. Para quem curtiu as ilustrações do Bruno, e para quem já leu o livro e sabe que o livro vai continuar, vem aí. Vem aí, mais parcerias. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Até o próximo.